Hello everybody, welcome back to Cultura Inglesa Talks. Eu sou o teacher Caio Copato e no programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu sou apaixonado, que são os videogames. E para falar desse assunto eu trouxe aqui o meu amigo William Bueno, ou Bill. Devo te chamar de William ou Bill? Bill? Pode ser Bill. Perfeito, William. E vamos falar tudo sobre como usar os videogames para a gente aprender ainda mais inglês. Bill, conta um pouco mais sobre você, sobre sua experiência com videogames. Bem, primeiramente, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui no Cultura Inglesa Talks. A questão assim, do videogame, assim, minhas memórias mais antigas são lá do final dos anos 80. O meu tio, ele tinha um Telejogo 2, né? Pra quem não sabe, é um console super antigo, ele era de madeira, inclusive. Da CCE, né? Não, era da... Philco, acho que era. Acho que uma era dessas da marcas que faziam TV, né? Exatamente, não era só, exatamente. E esse console, ele era um jogo que era o Pong, né? Então é aquele... que você move aquela barra, aquela bolinha. O controle tinha uma rodinha, assim, né? Exatamente, era bem assim, né? Arcaico. Eram variações do jogo Pong. Aí depois... Começo dos anos 90, aí veio o Nintendinho, depois mais pra frente o Super Nintendo, PlayStation 1. Eu acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade, né? Então acho que a gente compartilha várias memórias, assim, várias dessas experiências de games também, né? Também me lembro que acho que o meu primeiro contato com console, com joguinho, assim, foi com um Atari, acho que não sei se era o Atari 3600 ou 7200, na casa dos meus primos, mas eu lembro muito bem de ter jogado Pitfall, né? Que era um joguinho que... Você tinha que pular, os outros bichinhos, tinham os cipós, ele é bem famoso, né? Mas eu lembro que foi meu primeiro contato. Mas nessa época aí, Bill, os jogos eles não tinham muito conteúdo, assim, né? Narrativo, né? Você falou aí, né, do Pong, né? O próprio Pitfall, ele era basicamente vai pra lá, vai pra cá e tudo mais. Quando que você acha que ocorreu, assim, a primeira grande mudança, assim? Quando que você começou a ver videogames, assim, como uma fonte de outras coisas além do próprio do entretenimento em si? Ainda existe esse tipo de jogo, mas hoje em dia, pelo menos pra mim, né, assim, a maior parte do tempo que eu passo dedicado assim, a entretenimento é com videogame, só que são jogos, o meu foco são jogos que a gente chama de single player, jogos focados em narrativa, tem uma história, começo, meio e fim, tem um enredo, tem um personagem principal e você vai desenvolvendo ali e tal, a história, isso é o que eu gosto de jogar. Mas assim, o interessante que eu acho é que naquela época, até do Nintendinho, Super Nintendo, já existiam jogos assim. Só que era texto, né? Então, os RPGs, por exemplo, Final Fantasy, toda Chrono Trigger também do Super Nintendo é um clássico. Você já tinha a questão de decisões, de diálogos, de desenvolvimento de personagem, mas era aquela coisa bem de texto mesmo, né? Na minha opinião, acho que a grande mudança foi ali naquela geração de 32 bits, né? Com o primeiro console que eu tive dessa geração, que foi o PlayStation. E eu lembro de ter visto, assim, esses jogos, assim, eu lembro de ter visto Final Fantasy VII. E achei, assim, sensacional, porque tinha aquela abertura em computação gráfica, que era super impressionante. E o jogo já tinha mais essa pegada cinematográfica. Você também teve essa experiência, né? A transição pra você também foi mais ou menos essa época? Ah, com certeza. Metal Gear Solid, que eu sei que você também é fã, que aí já tinha os voice actors na época, então já era dublado mesmo, não era só texto, né? Tinha atores ali fazendo as falas dos personagens. Isso realmente foi com certeza a grande revolução de você conseguir ter uma experiência ali mais perto de assistir um filme, por exemplo, né? Só que você ali controlando o personagem, tomando as decisões. Eu acho que essa coisa da dublagem nos jogos, o voice acting, foi realmente a grande transição. Era muito comum a gente ter um acesso mais fácil, digamos, aos jogos, né? E muitas vezes os jogos que chegavam aqui no nosso mercado brasileiro primeiro eram jogos japoneses, né? Principalmente esses jogos de RPG. E aí a gente tinha que se virar, né, pra jogar o jogo em japonês, né? Porque não só ele tava no idioma japonês, mas os próprios caracteres, né, eram escritos ali com os kanjis, né? E o que eu costumava fazer? Eu pegava e no meu caderno da escola e eu ficava desenhando as letras lá, falando, aquele item e tal, pra usar a poção é esse desenhinho aqui. Isso, de certa forma, estimulava, não diria aprender o japonês, mas reconhecer, né, alguns padrões, né? A gente era, que nem você falou, forçado, né,
a aprender, ou fazer curso, ou mesmo você ir deduzindo, essa palavra eu tô vendo várias vezes, esse tipo de frase, então deve ser isso, aquilo. Mas aí o que aconteceu foi o seguinte, lá pra metade da década retrasada, Nossa, o PlayStation 3 ele foi o primeiro console que teve uma proteção praticamente intransponível. Impossível de furar e ter pirataria. E aí, com isso, o mercado brasileiro começou a crescer muito, assim, aos olhos dos grandes desenvolvedores e tal, porque não tinha. No Brasil, não é nem que o pessoal não queria comprar jogo original, não chegava aqui. Com o tempo, eles começaram, lá pro final dos anos 2000, começaram a investir muito em tradução de jogos e até, mais pra frente, localização. E hoje em dia, isso é lugar comum, né, Bill? Eu acho que, por um lado, isso acabou tirando um pouco dessa veia, né, que acho que os jogos de videogame traziam ali como um authentic material, né, uma fonte ali de exposição ao inglês aliada a uma forma de se divertir, não é? Por um lado, obviamente é muito legal saber que o Brasil é um protagonista hoje em dia na questão de consumo de games, assim, é um grande mercado. É um mercado, assim, fortíssimo na questão da dublagem e da localização. Sim, tem atores, sim, muitos atores bons, os tradutores fazem um trabalho espetacular. Ao mesmo tempo é o que você falou, perdeu aquela coisa da necessidade, então assim, muita gente aprendeu tanto por jogar, como também muita gente foi atrás do próprio aprendizado de inglês para conseguir consumir aquele material, conseguir aproveitar aquele jogo, aquela narrativa, aquele roteiro, aquele enredo ao máximo, porque sempre tem coisa que você perde. Então perdeu essa coisa da necessidade. Mas hoje em dia é tudo PTBR, que eles falam, é tudo português brasileiro, já ponho lá e tal. De noite, antes de dormir, eu fui jogar um jogo que foi lançado ontem. Não sei se pode falar, mas God of War Ragnarok. Quando eu coloquei o disco, o disco vem só com o áudio em português. Eu tive que baixar. Mas tem que baixar o outro idioma. Eu juro, eu tive que baixar o áudio em inglês. Ele baixou lá quase 2 GB de todas as vozes em inglês. Mas no disco já não vem mais em inglês, tá vendo? Eu acho que com todos esses problemas, né, toda essa dificuldade, essa oferta de jogos localizados e jogos já, né, na nossa língua português brasileira, você acha que ainda vale a pena, né, pro aluno, para quem está aprendendo inglês, usar os videogames assim como uma fonte de práticas extensivas, de listening, para adquirir vocabulário? O que você acha? Então, tem assim, se você pensar a questão de jogar em inglês, tem o benefício óbvio que eu, como professor, fica difícil não defender aqui, que é você tá ali ouvindo, como você falou, authentic material, são atores, né, em sua maioria nativos, estão ali falando inglês, você tá ouvindo, você tá lendo os menus em inglês, até do próprio console, do seu computador, né, o Windows, você pode já configurar em inglês desde o começo, você ligou ali o console, você já tá aprendendo, né, no próprio menu você já tá adquirindo vocabulário e tal. Mas eu acho que a questão maior, tirando um pouco desse lado do professor, é do áudio original, não é nem questão do inglês. Porque, por exemplo, como a maioria é produzida em inglês, eu acho que vale justamente o trabalho que foi feito do áudio original. Foi a visão ali do criador, a visão do desenvolvedor, o que a pessoa quis transmitir ali naquela história, o que o ator quis colocar. Volto a dizer, com todo o respeito e admiração que eu tenho pelos dubladores e tal, mas eu acho que, pelo menos a primeira vez que você joga, o ideal é você ter a experiência original, né? Então vamos pensar assim, em algumas dicas que a gente pode passar pro pessoal, assim, em relação a como que eles podem usar, né, tipo, os jogos para favorecer o aprendizado da língua? Voltando no que eu tinha falado da grande febre hoje em dia, pelo menos entre o público mais jovem, que eu vejo pelos meus alunos mesmo, se você joga online, se você tem a ambição de se tornar um profissional de esportes, você precisa aprender inglês. Só que aí você não vai aprender inglês pelo jogo, talvez. Você tem que aprender inglês, né, na cultura inglesa, claro. E aí esse inglês você vai usar para se comunicar com os jogadores, com as equipes, com os seus teammates. É muito importante, tá? Agora, pensando no contrário, como que você vai aprender o inglês por meio do jogo? Então, aí já focando nos jogos que a gente estava falando mais, questão de single player, jogos mais focados em história,
Como todo tipo de entretenimento, Caio, eu sempre falo para os meus alunos isso também, que pedem dicas. Todo entretenimento que você consome em inglês tem camadas de aprendizado. Então, Sim. por exemplo, você está exposto àquele material, você já tá sendo beneficiado. Vou dar um exemplo de música, que é o que o pessoal mais pergunta pra mim, aluno pergunta de música. Você ouve uma música em inglês, você tá tendo um ganho ali. Você tá ouvindo a música em inglês, você tá ouvindo em inglês. Agora, se você ouvir a música e ler a letra ao mesmo tempo, já tem um ganho maior. Aí, vamos lá, você ouve a música, lê a letra e canta junto. Você já tá elevando demais. Agora, se você pegar, ouvir a música, ler a letra, cantar, e aí você vai pausando às vezes pra pesquisar uma referência, uma piadinha ali, um trocadilho. Investigar o vocabulário, né? Exatamente. Aí sim você tá estudando inglês por meio da música. Pra jogo é a mesma coisa. Então vamos lá, jogar o jogo em inglês. Já é legal, parabéns, muito bom. É interessante porque se você assistir vídeos de streamers, de youtubers gringos, né, nativos, eles deixam a legenda ligada, porque no jogo tem muita coisa acontecendo. Eu deixo a legenda ligada, porque às vezes você não consegue prestar atenção em tudo ao mesmo tempo, né? Exato, tem muitos sons, muito barulho, então deixa a legenda em inglês ligada, aí você já vai estar tendo um ganho maior, porque você está ouvindo e lendo. E aí muita gente fala, tá, então isso aí que você falou, de pausar e ir atrás do vocabulário, o que foi essa palavra, o que foi essa frase, isso aqui? Óbvio que se você tá ali jogando, se divertindo, envolvido na história, você não vai querer ficar pausando no meio da ação pra ir atrás. Então faz o seguinte... contraprodutivo, né? Você não tá se divertindo e nem... Exatamente, você não tá... Exatamente. Então, o que você faz? A maioria dos consoles atuais e PC também, pra você que joga no computador, tem o recurso de gravar. Exato. Você pode configurar 5, 10, 15, 30 minutos. Tem vários equipamentos atuais que, inclusive, ele já fica gravando. Fica gravando automaticamente, né? Você aperta o botão lá e ele recupera os últimos 10 minutos. Então aí, você passou por uma parte lá super intensa, tal, teve um diálogo impactante. Pausa, respira, pega uma água, aí você vai ver o vídeo e aí você pega lá o seu dicionário, vai lá no Google, enfim, estuda aquele conteúdo depois que você já jogou. Não precisa ficar pausando no meio da ação pra ir atrás. E aí você vai se divertir e ao mesmo tempo aprender. Isso é muito legal e é uma coisa que eu gosto muito de fazer, até hoje eu faço, né, pra expandir meu vocabulário, né, gente? Porque a gente sempre fala pros nossos alunos que o vocabulário, né, e aprender um idioma é uma coisa que você nunca vai chegar ao final do curso, né? Você nunca vai chegar... você vai zerar o dicionário, né? Você vai aprender todas as palavras ali. Isso não acontece. Então, às vezes eu tô jogando, eu gosto muito de jogos narrativos, como já falei diversas vezes aqui. A série Uncharted é fantástica nesse sentido, porque tem diálogos muito ricos, muito bem escritos, né? Muito engraçados, né? E sempre eu tô lá com o celular na mão, pego, anoto no aplicativo de notas, ou no aplicativo Quizlet, que a gente usa bastante também durante as aulas, né? Que ele permite você criar ali flashcards, né? Então você pode já adicionar ali ao Quizlet rapidinho, ele já busca a definição da palavra. Então acaba se tornando uma coisa que uma vez que você coloca em prática, né, e ele se torna algo que faz parte da sua rotina de estudos e você consegue aliar ali com a tua forma de diversão, é uma coisa que acaba sendo bem benéfica, porque você não precisa, né, que nem você falou, pausar, abrir um dicionário, ou abrir lá o site, procurar, né? Você só coloca, registra ali, depois você se preocupa com aquilo, né? Vai te tomar o quê? 3 segundos. Bom, foi uma conversa muito legal, então mais uma vez eu gostaria de agradecer aqui ao Bill por ter aceitado o convite. Eu que agradeço pelo convite. E para ter acesso a mais conteúdos bacanas como esse, vocês devem nos seguir nas nossas redes sociais, @Cultura Inglesa Oficial e @Faculdade de Cultura Inglesa. Não se esqueça de acompanhar o nosso Cultura Inglesa Podcast, que também é produzido aqui por esses que vos falam. Um grande abraço e see you next time! See you!